Olá, eu sou Onésia Lima, a sua professora de arte, ok? A gente hoje vai ver conversar um pouquinho sobre a arte gótica, que é o conteúdo dentro de arte medieval, tá? Arte na Idade Média, que é um assunto dos segundos anos. Beleza? Vamos lá? Então, começando com o contexto histórico, né? O comércio começou a ser intenso no século XII e as pessoas começaram a se deslocar do campo para a cidade. É aquela parte que a gente conhece da Idade Média, como a gente chama ela né, de Baixa Idade Média. Isso aí. Porque a Idade Média é dividida em dois momentos, a alta e a baixa. Então, o momento que a Idade Média começa a passar por modificações, né, políticas, econômicas. Então, é basicamente esse momento, porque a Idade Média, né, que é basicamente rural, nesse momento, a partir do século XII, XIII, começa a se urbanizar novamente e a cidade começa a ser basicamente o eixo da economia, né? As cidades começam a renascer, ter a sua força novamente. Então, isso é marcado por esse período da Baixa Idade Média, que depois vai surgir, né? O que a gente vai conversar futuramente, a Idade Moderna, ok? E as grandes cidades e tal, os burgos, né? Que vai dar origem aos comerciantes chamados burgueses, ok? Então, anteriormente, o modo de vida da população se concentrava no campo, né, e nos mosteiros, onde a arte se desenvolvia. E a partir daí, né, que começou a desenvolver as cidades, ela começa a se instalar nas cidades. Então, muitas das obras que a gente vai ver aqui da arte gótica só foram possíveis porque havia toda uma mudança econômica, as cidades estavam crescendo e houve todo um investimento de algumas classes que estavam começando a se favorecer para a construção e para a ornamentação dessas igrejas. No início do século, tá? No século XII, a arte românica e seus grandiosos edifícios ainda era predominante. Mas no século XII em diante, meados por aí, essa nova arquitetura surge, que é a arquitetura gótica, tá? A gente tem o primeiro grande exemplo, tá, de arquitetura gótica, a gente encontra ele na França, na Abadia de Saint-Denis, tá? Que é uma igreja que foi construída em 1140, ok? Você encontra algumas características diferentes da arte românica. Exemplo, a gente vai ter a rosácea, aqui. A gente vai ter três portas com três tímpanos. E a gente vai ter essa coluna, essa predisposição mais elevada, né? Como se fosse quase como uma torre nessas igrejas. Porque, diferente da arte românica, a arte gótica ela vai tender a estar próxima de Deus. Lembra da aula passada que eu disse que a arte românica ela dava aquela ideia da presença de Deus, eu usando os braços abrindo assim, ó, presença de Deus? A arte gótica ela vai estar apontando para Deus, ok? Então, as características, né, dessa arquitetura são a entrada, diferente da românica, que possui apenas um portão, né, na românica. A gótica ela vai possuir três portais, tá? Que dão para a entrada do interior da igreja. Inclusive, a gente percebe que algumas igrejas hoje elas têm ou um só grande portão ou três portões. Então, percebe que existe essas modificações arquitetônicas na Idade Média vão influenciar as próximas que vão seguir, ok? Tranquilo? Inclusive o que a gente encontra aqui na nossa cidade. Todas as igrejas do século XII até o século XIV têm rosácea. A gente vai ver com a rosácea mais detalhada, que ela é uma janela redonda, tá? Que é encontrada num portão central. É, é comum nas igrejas góticas terem pelo menos quatro rosáceas, tá? Uma em cada posição do sol,
Tipo assim, uma no norte, uma no leste, oeste, ok? E sul. Tudo da igreja gótica é voltado para o céu. Por isso que existem aquelas... Eu só quero dizer coluna, mas não é coluna. Aquelas torres pontiagudas, né? Porque tudo é voltado para o céu, tudo é voltado para Deus. E as torres possuem pontas de agulhas, olha aí a referência. Entende? São torres com pontas agulhadas, ok? Então, se tudo é voltado para cima e existe essa relação de pontas agulhadas, então a gente vai perceber que os arcos, tá, que a gente já viu na aula passada, vão passar por uma modificação. Os arcos que eram plenos, que eram redondinhos, vão ficar, tá, pleno redondinho, vão ficar com uma pontinha, ok? Os arcos eram redondos, eu tô fazendo com os dedos, tá horrível. Os arcos eram redondinhos e agora eles vão ter uma pontinha, porque tudo é apontando para o céu, tudo é voltado para o céu. Então o nome desses arcos vão ser arco gótico ou arco ogival, que permitiam, né, que a construção, né, da abóbada e as suas nervuras, assim como os seus pilares, que proporcionaram paredes que menos grossas, tá, do que a gente via na arte bizantina e na arte românica, e paredes menos grossas e mais altas. Então, a diferença da arte gótica é essa, que vai ser um avanço tecnológico na concepção arquitetônica. Massa? Mais características, os tímpanos, né, que é aquela partezinha que a gente já conhece, que fica geralmente em cima, né, das portas, das entradas, né, eram trabalhados de forma minuciosa. Isso a gente já viu que eles já eram trabalhados na arte românica, então vai ser muito mais, porque o gótico ele vai trazer uma questão mais exagerada na decoração. Eles vão ir bem além do que os românicos foram, tá? Com esculturas que narravam histórias e as colunas eram outro fator que atraía a atenção do visitante. Então a gente já sabe que coluna e tímpano vai ter também na arte gótica. O arco-boctante, olha só, é um novo termo que a gente está encontrando aqui. A gente viu na aula passada, só para vocês lembrarem, que existia o arco pleno, tá? Que é da arte românica. Dentro do arco pleno, a gente podia encontrar as abóbadas, tá? A de berço e a de aresta. E o contraforte. Aqui na arte gótica, a gente vai ter mais um nome, que é o arco botante. Que era como se fosse a ligação entre a estrutura e o contraforte. Ó, o uso do arco botante, arcos que transmitem o peso de uma abóbada para os contrafortes externos. Então, existe a grande abóbada, que é uma coisa mais arredondada, grande, assim, gigante. Aí existe como se fosse um ligamento, tá? Um arcozinho, que vai ligar essa abóbada ao contraforte, ok? É muito comum a gente encontrar, a gente consegue ver bem quando a gente olha para a Catedral de Notre Dame e a parte de trás dela. Eu acho que eu não tenho uma imagem aqui, mas eles existem e você consegue ver bem direitinho, como se fosse quase as patinhas de uma aranha. Assim, é bem diferente, é bem diferente. Outra coisa que na arte gótica vai ter é o uso de vitrais. Minha gente, vitral é vidro pintado, tá, pessoal? E eram pintados à mão, de forma artesanal, muito cuidado, muito trabalhoso, inclusive caros, não é um material barato, tá? E aqui a gente tá do lado vendo o exemplo de vitrais, ok? Falar de igreja gótica é falar da Catedral de Notre-Dame de Paris. Lembrando que vão ter duas Notre-Dames. Notre-Dame é Nossa Senhora, Nossa Mãe, Nossa Dama, alguma coisa assim. É como se fosse uma homenagem à Mãe de Jesus, ok? Nome da igreja. Então, a Catedral de Notre-Dame de Paris tem essa. E tem outra que eu acho também bem significativa, que é a Catedral de Notre-Dame de Chartres, se eu não me engano. Que é uma outra cidade da França, que é bem interessante também. Essa Catedral de Notre-Dame você consegue encontrar tudo que a gente conversou até agora. As três portas, tá?
com os 3 tímpanos. A gente consegue ver a rosácea. Aí você vê também o arco ogival. Percebe que ele não é, ó, arredondadinho. Ele tem a pontinha, viu? Aqui, ó, também dá pra ver, tá? Tem muito vidro, ó, vitrais aqui, 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 aqui. E a gente percebe que ela é muito mais vertical do que horizontal. Isso são características das igrejas góticas, tá? O interior de Notre Dame, para vocês verem aqui, ó, as abóbadas, né, essas junções aqui. A gente também vê aqui, ó, as colunas e os arcos ogivais, os vitrais aqui. Aqui é a parte da nave, aí tá vendo, tá? Então, esse é o interior da Catedral de Notre Dame. Falou de igreja gótica, falou da Catedral de Notre Dame, tá? Aquela do Corcunda, do filme da Disney, que todo mundo ama. Inclusive, eu indico que todo mundo assista esse filme. Porque, claro, quem não ama Disney, né? Disney é maravilhosa. E o filme, ele tem uma visão interna da catedral muito interessante, mesmo sendo em desenho animado, ok? E no videogame também tem um jogo bem interessante que é a Assassin's Creed, né? Que ele vai trabalhar bem direitinho esse universo da Catedral de Notre Dame, tá? Aqui a rosácea, para todo mundo ver mais de perto, ok? A rosácea é um vitral, é uma janela em vidro, tá? Sendo que é de forma circular. E vai lembrar, o nome é uma rosa, lembra rosa. Nome rosácea vem de rosa. E esse vitral aqui, essa rosácea, é da Catedral de Notre Dame, que no filme Corcunda Notre Dame aparece de uma forma muito bonitinha, tá? A escultura. Estando relacionada à arquitetura, nas grandes igrejas, é uma manifestação artística que enriquecia as construções. Isso já é comum para a gente, ok? E também que os ensinamentos eram dados muitas vezes através dela. Muito do que queria se passar de forma de história, né, intelectual, a educação da época era passado a partir da arquitetura, da pintura, e isso vinculado à escultura, né? Também a escultura lá, dando todas as informações que a gente precisa saber sobre a história dos representantes da igreja, da Bíblia, de Cristo. Agora vem que coisa importante. Obras que se destacavam agora, que a gente está já no século XII, XIII, né, XIV, é a estátua do cavaleiro medieval, mostrando que a cultura da cavalaria e seus traços. Por que isso acontece? Temos que perceber que estamos basicamente quase que contemporâneos ou vivenciando o que iria ser, tipo assim, essa cultura vivenciou as cruzadas, tá? E as cruzadas, os cavaleiros medievais, eles tiveram importância muito grande, tá? Então, esse personagem acabou ganhando um status social. E por isso ele acaba aparecendo também na igreja, como se fosse necessário contar a história dele também ali. Maravilhoso, né? Então, um exemplo aqui de um tímpano, tá? Onde tem um cavaleiro medieval e o seu ajudante em cima de um cavalo. Essa perninha aqui, ó, foi embora, mas ela existia, tá? Quando foi feito. Então, vocês percebam que a sociedade, ela tá mudando, tá? A sociedade medieval, ela tá passando por modificações. Ela não é uma sociedade estática, ok? Outro tímpano que fica é o tímpano central, acho daqueles 3 portões de Notre Dame, tá? De Paris, que é também uma relação à ideia do juízo final. E aqui eu acho bem interessante porque ele coloca realmente a concepção de Cristo, né? Os anjos ao redor, os anjinhos aqui também observando as coisas que estão acontecendo. E aqui abaixo, o que ele faz? Ele bota um anjo e bota um diabozinho, um demôniozinho, né? E aqui, tipo assim, aqui é a galera que tá eleita aí pro paraíso, feliz, maravilhosa. E aqui é a galera que não tá tão feliz assim porque tá sendo levada por um ajudante do grande diabo, né? Que é os chifrinhos dele e tal. Pra um lugar não muito bem legal, né? Inferno e tal.
Então isso é colocado no tímpano de uma igreja. Muito massa, né? Então vamos lá. Escultura também a gente vai encontrar isso aqui. Meu Deus, já mostro, né, pessoal? Uau, que é isso? Seguinte, quem já assistiu o filme, né, que eu já falei aqui pra vocês, que é do Corcunda de Notre Dame, sabe que aparece um bichinho, né, que é amigo do Corcunda, vários bichinhos e tal. Pois é. Esses bichinhos, tá? Eles são referências à arquitetura gótica e estão presentes na igreja de Notre Dame, lá para ornamentar. Agora, é importante que a gente saiba a diferença. A primeira aqui que a gente está vendo é a quimera, tá? Que é uma escultura, como a gente está trabalhando em escultura, é uma escultura ornamental. O objetivo dela é só ornamentar. E, para os que acreditavam da época, uma escultura de proteção. Porque, querendo ou não, existe um mistério, né? Um medo de doenças, de coisas ruins, né? Então, acreditavam que colocando esses bichinhos, né, essas esculturas na frente das igrejas, ao redor das igrejas, iria proteger as igrejas de coisas ruins, de espíritos do mal, de maldições e essas coisas. Eu gosto muito de fazer analogia, tá? Desculpa aí, eu sei que são épocas diferentes, mas eu gosto de fazer analogia com a nossa carranca, porque de forma arquetípica, né, de forma simbólica, são bem similares, né? A carranca também é uma escultura que o que é retratado não é uma coisa que a gente considere bela, né? Por ser quase que uma coisa meio monstruosa, mas tem uma função de proteção, né? De proteger contra coisas ruins. E a quimera também tinha esse sentido, essa ideia de proteção. Vocês chamam, de certa forma, a quimera de um outro nome. E esse outro nome tem uma outra função. Não é só ornamentativa e de proteção, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção que eu acho linda essa foto, porque o primeiro plano é a quimera, né? Aqui. E aqui ao fundo a Torre Eiffel. Eu acho linda essa foto. É isso que vocês chamam esse rapazinho aqui, né? Vocês chamam de gárgula, né? Mas percebe a diferença. Isso aqui é quimera. Gárgula é isso aqui. Percebe a diferença? Os gárgulas, ó, são também, tem essa questão mais monstruosa, mais animalesca também, né? Mas eles têm uma outra função. Eles não são só ornamentativos e não são para proteção. Eles são calhas. Eles são calhas ornamentadas. Então eu trago essa imagem aqui, inclusive desse gárgula, né? Dessa escultura gárgula aqui meio engraçada às vezes e, né, interessante para vocês perceberem. Inclusive são duas gárgulas aqui. Aqui é uma e a outra aqui. E essa aqui tá tirando a aguinha porque quem sabe o que é calha é aquela estrutura arquitetônica que quando a chuva, né, vem, bate no teto para não ensopar o teto, como se fosse um canozinho que faz a água descer. Então, ninguém mais confunde quimera com gárgula, tá? Quimera é a escultura, uma escultura ornamentativa de proteção, né? A quimera é isso, né? É uma escultura de proteção. E o gárgula é uma calha, tá? Quimera, escultura protetiva, ornamentativa, e o gárgula, uma calha. Outra coisa das esculturas que a gente encontra é que a partir, né, da arte gótica do século XII e XIII, algumas esculturas começaram a ser assinadas. Principalmente no século XIII, por exemplo, a gente tem o artista chamado Giovanni Pisano, né,
que ele é um artista italiano que esculpiu para várias igrejas. E ele começa a assinar, ele começa a dizer, olha, essa escultura foi feita por mim. Era uma coisa que não acontecia, uma coisa que não se tinha. Os artistas eram encomendados, né? Eram encomendadas obras de arte para eles e tal, mas eles não colocavam lá o seu carimbo, a sua marca. E é a partir do século XIII que começa a aparecer. Aí tem essa figura do Giovanni Pisano, tá? Que um dos exemplos das esculturas que ele faz é essa que é a Virgem e o Menino, que ela é livre, tá? Do suporte arquitetônico. Ela está solta do suporte arquitetônico. Isso é bem interessante. Essa escultura, ela também aparece, tá? No filme Corcunda de Notre Dame, tá? Tem um clipezinho dele que aparece essa escultura, tá? Claro, em desenho animado. Mas o que chama atenção para essa escultura é que quando você observa ela, né? Você percebe que a Maria, ela tem feições italianas. Ela tem o perfil, um rosto de uma mulher italiana, né? Até grosseiro, por sinal, né? Meio mais menos angelical, muito mais perto da realidade humana, entende? Menos essa coisa idealizada. E o menino Jesus, né? A criança, o filho de Deus, a divindade, né? É um bebê de fato agora. A gente vê que ele é um bebezinho. Ele não é mais um humano, um bebê gigante, né? Uma miniatura de ser humano adulto. Agora ele tem a carinha, o formato, a mãozinha de bebê. E mais uma coisa que eu chamo a atenção para essa escultura: a ausência da auréola. Nem o Filho de Deus, né, que é o Jesus bebê aqui, nem a Maria, que ela é considerada uma divindade para a religiosidade cristã católica, tem auréola. Então, olha a diferença, tá, do que está sendo construído, do que está sendo pensado na arte, nessas representações do divino, tá, na época medieval. Para finalizar, os manuscritos sagrados e iluminura. Isso tinha, tá, em todos os outros. Tinha no românico, tinha no bizantino, mas eu trago no gótico só para a gente fechar mesmo, porque é uma parte artística bem diferente, que ela não vai estar associada à arquitetura. Porque eu estou falando de manuscritos sagrados, de iluminuras, como assim? Eles eram objetos preciosos, tá? Que principalmente durante o século XII, até o século XV, né? Eles eram feitos, né? Eram manuscritos que a gente chama de manuscritos ilustrados. Eles eram pergaminhos, tá? De livros que eram feitas ilustrações de passagens bíblicas. E eram elaborados com muita delicadeza, tá? E passavam claro, por toda uma pessoa que tinha uma técnica especial de produção. Então, era o seguinte, uma pessoa muito rica, um burguês ou aristocrata muito rico, queria, né, ter um trecho da Bíblia ilustrado. Então ele chegava para um artista que geralmente era um artista ligado diretamente à Igreja Católica, porque a Bíblia ela só poderia ser lida, né, pelos integrantes da Igreja Católica nesse momento. Então, ninguém tinha acesso à literatura bíblica só a partir da voz, né, dos sacerdotes. Então chegava para essa pessoa e encomendava esse manuscrito. E ela, né, pegava e iria fazer esse manuscrito. Todo detalhado, todo bonitinho, todo organizado, com essa passagem bíblica. Então, os manuscritos eram preparados principalmente para burgueses e aristocratas, representantes da classe rica da época. Então, eram pergaminhos muito bem elaborados. Inclusive, alguns de vocês, quando eu mostrar aqui, vão dizer: eu já vi em tal filme. Porque, querendo ou não, esse universo medieval vai aparecer em muitos filmes, vai aparecer em muitos desenhos, tá? Então, olha só. Com certeza alguém disse: minha mãe já teve um livro assim.
Ou, eu já vi no filme tal, no filme tal. Pois é. Esse imaginário desses manuscritos, né, dessas iluminuras, é bem comum ainda hoje por causa dessa questão do audiovisual. Aí a gente vê aqui a iluminura, né, propriamente dita, que é a pintura de um momento da cena bíblica, um daqueles momentos que Jesus carrega a cruz e tal, e tem essa cena. Aí ao lado todo ornamentado, né, com flores, folhas, bem bonitinho, bem ornamentado. E aqui o texto referente à iluminura, com a letra bem detalhado, tudo feito com muita técnica. Ok, amados? Então, isso é uma luminura. Luminuras são manuscritos, tá? Sagrados, tá? E pintados, ok? E geralmente referência a escritos bíblicos, tá? Escritos da história cristã, né? Católica. Então, a gente finaliza aqui nossa aula de arte gótica. Cheiro a todos. Tchau.